Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus, porque muitos rejeitam a doutrina da eleição. A doutrina da eleição é uma doutrina bíblica, muito clara, não precisa de muito esforço para você observar que argumentos bem trabalhados são apresentados dentro de um texto como de Efésios capítulo 1, em que há palavras como predestinados para Jesus antes da fundação do mundo, enfim, não precisamos nem discutir isso, né? A própria palavra predestinação subentende decisões antecipadas à existência de alguém ou de algo. E por que pessoas rejeitam essa doutrina? A razão é pecaminosa. E o pecado é chamado aí de orgulho nesse caso, de soberba, de autoglorificação, de insubmissão. Então, este pecado atinge todos nós, obviamente, quando desobedecemos os mandamentos de Deus e também quando rejeitamos verdades bíblicas que vão nos colocar em nosso lugar e vão manter Deus na perspectiva, no lugar dele, como soberano. E eu posso garantir isso à luz da própria Bíblia, que diz aqui em Romanos capítulo 9 e os versículos 19, 20 e 21. Aqui nós temos implícito o pecado que leva as pessoas a rejeitarem a doutrina da eleição. Depois que Paulo argumenta a eleição com base na decisão de Deus e não com base nas obras ou de pessoas, o apóstolo apresenta aquelas perguntas de retórica que, obviamente, seriam feitas e de fato, né, são feitas por quem, obviamente, fosse ler esse texto. É até uma prova que a interpretação ali da fé reformada, da tradição reformada, da teologia reformada, até esse versículo é verdadeira, porque a argumentação que o apóstolo levanta em perguntas de retórica é para resolver objeções que seriam levantadas contra a conclusão óbvia do que ele tinha dito antes. É somente quem quer rejeitar essa verdade. Então, olha só o que o apóstolo argumenta em Romanos 9 e os versículos 19, 20 e 21. Ele diz assim: mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Aí ele responde, o apóstolo Paulo: mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? E será que o oleiro não tem o direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então, observe que o apóstolo revela que quando a pessoa pergunta isso, questiona isso, ela está pensando de si mesma o que não convém, que ela tem o direito de questionar Deus. Como que se Deus não tivesse todo o poder, toda a sabedoria, toda a justiça, toda a bondade, toda a graça, todo o amor, né, toda a perfeição, como que se ele não fosse infinito, eterno. Então, aqui é uma colocação de um ser humano arrogante, cheio de pretensões, insubmissões diante de Deus. E o argumento dele é o mesmo que nós vemos hoje. Ora,
Então, por que Deus condena? Por que Deus exige? Né? É isso aqui que ele está dizendo, que seria questionado dessa maneira. E a resposta dele não vem assim: olha, mas você tem que entender que Deus fez isso por causa do livre-arbítrio. Deus fez isso por causa da livre escolha do ser humano. Não, a argumentação do apóstolo continua firmando aquilo que a teologia reformada entende. Deus escolhe livre e soberanamente as pessoas para serem salvas. E independentemente do que se vai compreender, né, dos termos ali, quando fala de vasos para honra e para desonra, independentemente daquilo que é colocado posteriormente, ele já diz aqui que Deus tem o direito, como oleiro, de fazer da mesma massa um vaso para honra e outro para desonra. Então, se os meios pelos quais Deus faz uns para desonra, é aqui atribuído a Deus, e obviamente não porque Deus colocou o pecado nessa massa, mas é porque Deus não impediu que ela agisse em conformidade com sua natureza. Ao passo que para com os vasos de honra, ele agiu para que fossem transformados. Tudo aqui é colocado como uma decisão soberana, justa de Deus. E o apóstolo, então, coloca as pessoas em seu lugar com a pergunta: quem é você? Então, a verdade é que há, no fundo, o pecado do Éden, né? O pecado da independência de Deus, de questionar o que Deus diz e determina, e isso é pecaminoso. Então, os arminianos, wesleyanos, independentes e os livre-arbitrianistas, né, e os neopelagianos, todos eles não se livraram deste pecado, pecado da arrogância. E não estou dizendo que esse pecado não continua nos assediando. Sim, porque mesmo aqueles que foram, pela graça de Deus, libertos deste pecado e reconhecem essa verdade, eles continuam sendo tentados por esse pecado. Então, a necessidade do Espírito do Senhor nos dá a vigilância constante. Mas a raiz da rejeição da doutrina da eleição é o pecado do orgulho. Que Deus nos ajude, que Deus nos mantenha debaixo de sua vontade. Deus te abençoe.